Obrigada, minha querida. Boa noite, querida igreja. Mais uma vez, alegre em estar aqui com vocês. Grata pelo convite. Quando o pastor Dorival mandou o convite, eu fiquei preocupada, assim. Falei, gente, eles não vão querer não, pastor, mais uma vez. Mas é um prazer para mim e fico muito honrada de poder estar aqui com os irmãos. E eu confesso que depois de cantar essa música, essa última agora do louvor, acho que a gente já está pregado, né? Se a gente pode dizer isso, porque é o maior desafio de uma vida cristã, né? E é para isso que Deus nos chama, para sermos um, para sermos corpo. E esse é um grande desafio. Mas como nós estamos aqui hoje para falar um pouco voltado à família, né, em gratidão a Deus por tudo que tem feito, né, que Ele tem feito por nós, como bem a irmã falou aqui, né, hoje seria um dia que estaríamos reunidos todos juntos naquele culto que geralmente estava acontecendo lá no clube, né, no Ilha. Mas estamos aqui na Presbiteriana da SEAB para falar de família. E eu fiquei pensando, o pastor Dorival me deixou à vontade no tema, né, voltado para a família. Eu fiquei pensando no que compartilhar com os irmãos nesse mês do lar, mês da família, voltado para a família, né, que é o mês de maio. E eu pensei em falar realmente sobre família, sobre relacionamento conjugal, sobre aquilo que somos, né, como marido, esposa, pais e filhos, e o que Deus tem para nos falar a respeito disso nessa noite. E me veio à mente uma frase que diz assim: casaram e foram felizes para sempre. Quando a gente fala isso, né, a gente lembra muito dos filmes, não é mesmo? Só que se a gente parar para pensar hoje, nem mesmo os filmes estão retratando apenas essa realidade, de que casaram e foram felizes para sempre. Lá em casa, quando a gente assiste um filme juntas, eu e as meninas, e a gente fala assim, no final, quando o final não é pro mocinho vencendo, né, ou o casal terminando feliz, a gente fala, não acredito. A gente não gosta, a gente já quer um spoiler do final para saber se a gente vai assistir. A gente fala de realidade, já basta a vida. Então, assim, nem os filmes estão retratando isso. Por que será? Né? Eu fiquei pensando, será que alguém aqui lembra dos votos que fez no dia do seu casamento? Será que nós lembramos? E eu fiquei me puxando na minha memória, há 19 anos atrás, o voto que eu e o Zil fizemos ali na igreja, quando a gente casou. E aí eu me lembrei que no final daqueles tradicionais votos, o pastor falou assim, vocês vão repetir comigo, e que Deus me ajude. E para isso eu empenho a minha honra. Eu achei aquilo naquele dia tão diferente, tão forte. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo por que a gente precisa empenhar a nossa honra. E que a gente só faz isso se Deus estiver no comando, se Ele nos ajudar. Porque senão a gente vai naufragar pelo caminho. E olhando algumas estatísticas, a gente percebe que no casamento, muitos iniciam uma vida rindo, mas terminam chorando. 70% das pessoas que experimentam um segundo casamento relatam que ele também é problemático. Vários casais que enfrentam o divórcio relatam algumas estatísticas que é mais desastroso na vida dos filhos do que a própria morte de um dos cônjuges, de um dos pais. E essa é a realidade que nós temos vivido hoje, em que a sociedade não valoriza mais o casamento, que é uma instituição de Deus, divina. Então nós, como filhos de Deus, assumindo o status de filho de Deus, nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos valorizar o casamento, nós precisamos entender como podemos melhorar o nosso relacionamento a cada dia, né? E valorizar aquilo que Deus mesmo instituiu para nós, né? Então, essa felicidade que a gente busca, ela não é automática, né, nos relacionamentos. Ela é construída pouco a pouco. E aí, pensando num casal da Bíblia que pudesse trazer hoje para a gente aprender um pouquinho e ver o que eles têm a nos ensinar, eu pensei em Isaac e Rebeca. Então, abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 24. Eu quero ler os primeiros versículos. Enquanto você abre, vamos também orar. Deus querido, que eu diminua e que o Senhor cresça. Fala conosco nesta hora e ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.
Gênesis 24, nós vamos ler apenas do verso 1 ao verso 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Queria ler com vocês essa introdução aqui desse capítulo, para que a gente entendesse que na nossa vida, aos olhos do Pai, e numa cosmovisão cristã, vida bem-sucedida não é vida de riquezas materiais, não é vida cheia de dinheiro, não é uma vida abastada com riquezas deste mundo terreno. Uma vida bem-sucedida no reino de Deus é uma vida traçada e baseada no propósito e na vontade de Deus. E a gente vê aqui um casamento que se formou na vontade do Pai. Um casamento que começou bem, viveu reveses terríveis no decorrer da sua caminhada. E a gente vai passar aqui rapidamente. Pastor, vocês me ajudem aí com o tempo, para eu não falar demais. Eles começaram muito bem, porque eles começaram baseados na vontade do Criador. Deus tocou em Abraão para que ele enviasse ali o seu servo para buscar uma esposa para Isaque. E Isaque era filho de Abraão e Sara, era filho da promessa, né? A promessa de tornar aquela descendência de Abraão, né, incontável sobre a terra, que formaria de Deus e que chegaria então no Redentor, né, foi ali feita a Abraão, e Isaque estava diretamente ligado a essa promessa. Por isso, a preocupação de Abraão, né, em procurar para Isaque uma esposa que era. Então, Abraão manda o servo ir buscar essa esposa. Ao chegar lá, eles encontram Rebeca, filha de Betuel, parente de Abraão, né, uma menina determinada, uma jovem determinada. Né, por quê? Porque tudo foi direcionado pelo Senhor, né, e assim aquele casamento se iniciou. Né, ela seguiu com o servo de Abraão ao encontro de Isaque. Né. Então, a gente está vendo aqui que quando Deus está na frente, Ele vai preparando o caminho. E foi assim com Isaque e Rebeca. E quais atitudes, então, nós podemos aprender com esse casal, né, para aplicar no nosso relacionamento hoje? E aí eu pensei aqui em atitudes positivas, primeiramente, que nós encontramos na vida desse casal e que muito nos ensina. Então, atitudes que a gente aprende com Isaque e Rebeca de forma positiva, que a gente deve buscar no nosso relacionamento, né, são atitudes de demonstração de intenções e expressão de sentimentos. Eu quero que vocês abram aí, deixa aberto aí Gênesis 24, no verso 67. Esse casal, Isaque e Rebeca, nos ensina 3 atitudes que nós precisamos cultivar no nosso relacionamento conjugal, na nossa família. No verso aí de Gênesis 24, 67, apenas a primeira parte. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou Rebeca, e esta lhe foi por mulher. A primeira atitude que nós vemos aqui é uma atitude de entrega. Entre Isaque e Rebeca houve uma entrega total. Quando nós estudamos um pouquinho ali na carta de 1 Coríntios, nós vemos Paulo trazendo algumas instruções para o casamento. E nós percebemos que o que Deus nos ensina é que homem e mulher se tornam uma só carne.
Homem e mulher se tornam uma só carne. É no casamento, aonde homem e mulher se tornam uma só carne. É dentro do casamento, através de um relacionamento conjugal, de um relacionamento sexual, em que eles se casam e se tornam um, como ordenança divina. Mas para haver uma real entrega, é preciso haver cuidado, né? É preciso haver carinho, fidelidade, zelo, companheirismo, transparência, comunicação, respeito, devoção. Essa real entrega não é somente física, é uma entrega também emocional. É uma entrega de total confiança, onde no casamento não pode haver receios, não pode haver medos, não pode haver insegurança. É preciso que haja um ambiente de confiança dentro do lar, para que realmente haja entrega e não cumprimento de obrigações. Quando há essa real entrega, o casal aprende dia a dia e vai construindo o companheirismo, né, a amizade, a cumplicidade, a confiança, que é tão necessária, né, para que sejam realmente um. E passem isso aos seus filhos. Então, a gente precisa praticar essa entrega também nas nossas vidas com relação a Deus em conjunto, como casal, porque somos um. Temos a nossa individualidade, mas com o casal, nós precisamos aprender a caminhar juntos. Esse casal, Isaac e Rebeca, a primeira adversidade que eles enfrentaram no casamento foi uma grande adversidade. Rebeca, né, era estéril, mas ela não buscou resolver essa situação como a sua sogra Sara. Ela não buscou uma serva para dar um filho a Isaac. Nós vemos na palavra relatado que Isaac orou 20 anos. Eles buscaram resolver essa questão com oração. Eles oraram 20 anos, até que Rebeca deu à luz, né? E Isaac já tinha 60 anos. Isaac também esperou muitos anos, né, para ver a reconciliação dos seus filhos. Já era velho. Isaac também demonstrou uma atitude de espera, de paciência, nas questões do poço que cavava, quando vinha um inimigo e reclamava, e ele ia, cavava outro poço. Isaac nos ensina que no casamento é preciso haver resiliência, é preciso haver paciência, é preciso haver também um cuidado com a vida espiritual. É caminhando junto para resolver as adversidades como casal, que a família caminha em paciência. Se nós não desenvolvermos esse fruto do Espírito, nós enfrentamos dificuldades na vida conjugal. A segunda atitude de demonstração que esse casal tem e nos ensina está na parte B do versículo 67. Diz assim: ele a amou. O amor é fundamental numa relação conjugal. É imprescindível, né? Paulo, ele compara, né, o amor do marido pela mulher com o amor de Cristo pela igreja. E o que Cristo fez pela igreja? Cristo se entregou por ela. Cristo morreu pela igreja. O amor de Cristo pela igreja foi um amor sacrificial. E Paulo compara este amor sacrificial com o amor que o marido é chamado para desenvolver para com a sua mulher, para com a sua família. Por isso o sacerdote do lar se sacrifica pela sua família, ama incondicionalmente, entende essa posição. Agora a gente sabe que para haver a entrega, né, essa primeira demonstração que eu comentei aqui com vocês, é preciso haver amor. Porque só uma entrega total, você só confia, né, em quem você conhece, em quem você ama. Né? E esse amor é preciso ser também cultivado, construído. Então, como manter esse amor vivo? O amor é que traz alegria, que traz brilho num lar, né, que traz harmonia conjugal, que faz um lar ser prazeroso, que faz um chefe de família, que faz uma esposa que está ao final da sua carga de trabalho fora do lar, né, ansiando pela volta. É um filho que volta da escola e chega em casa alegre para contar para o pai o que aconteceu. É um marido que chega em casa, né, doido para estar ali com a esposa, com os filhos. É o amor que traz brilho ao lar. Como manter viva essa chama do amor, né? Então, eu
Elenquei aqui 3 formas, nós temos inúmeras, mas 3 coisas que eu achei importante. A primeira delas, mais tempo juntos. Aí você pode pensar, mas Flávia, mas mais tempo ainda? Né, eu já estou enjoado, né, tá monótono. Mas é justamente o tempo gasto em conversas, em conhecer um ao outro, que produz ainda mais a vontade de estar juntos. Há um estudo de um sociólogo húngaro que diz que a estabilidade do casamento e a estabilidade do lar, ela depende do tempo gasto um com o outro, em conversas. Isso é uma atitude de você sentar e gastar tempo com o seu cônjuge. Sim, o casamento de Isaac e Rebeca, ele sobreviveu porque ele estava firmado no compromisso. Mas nós vemos através de uma narrativa da Escritura, em Gênesis 26, que havia entre eles amor. Por causa da fome na terra, né, a Gênesis 26 nos narra que eles estavam em Gerar. E Deus manda que eles ali permanecessem, por causa dessa fome. Eles ali ficaram. Mas Isaac mentiu, dizendo que Rebeca era sua irmã, não era sua esposa, porque ele teve medo de ser morto por causa dela. Só que o rei, né, dos filisteus, Abimeleque, vindo pela janela, ele viu que Isaac acariciava a Rebeca. Então ele deduziu que eles não eram irmãos, que eles eram marido e mulher. Então você percebe que mesmo num momento de tensão, que Isaac demonstrava medo, eles estavam gastando tempo juntos. Ele se preocupava com ela e ela estava com ele. Eles gastavam tempo juntos. Então isso demonstra para a gente, né, que o amor, ele é mantido no relacionamento conjugal quando a gente investe nele. Quando a gente investe no nosso tempo de qualidade com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. É assim que a gente cuida, né? Até porque, quando a gente tem mais tempo junto, a gente detecta os problemas muito mais rápido. Quando você conhece mais o seu cônjuge, quando você conversa mais com ele, quando você tem mais tempo com ele, você percebe a mudança no humor dele. Você percebe se ele está preocupado com alguma coisa no trabalho. Você detecta que tenha algo diferente com o seu filho, porque ele está diferente, porque o comportamento dele mudou, alterou. Quando a gente gasta tempo junto, a gente percebe o problema nascendo. E isso nos dá oportunidades de tratar o problema lá no início. É como um carro. Eu não entendo muito de carro, mas o meu marido entende. E eu, como o carro, quando ele começa a dar um barulhinho diferente, o Zil fala assim, você não ouviu esse barulho? Eu falo, eu nem percebi. Ele fala, não, tem que levar esse carro para olhar esse barulho. Por quê? Porque se a gente não levar para arrumar aquilo ali, vai gerar um outro problema, e quando chegar no mecânico vai ser muito mais dispendioso. Assim com o casamento. Deixar um problema virar uma bola de neve. Nós precisamos tratar o problema. Sanar a dificuldade, uma a uma, para que a gente consiga, né, deixar com que o amor brilhe, com que a alegria no casal, na família, no lar, não morra. E assim a gente vai devagar. A segunda forma da gente manter, né, esse amor, esse brilho, é revivendo e praticando atos amorosos. O romantismo, sabe? Aquele presentinho do namoro, aquilo não tem que acabar, né, com o casamento. Por que tem que acabar? Agora, você não precisa ficar dando presente para dizer que ama, não é isso que eu estou dizendo. São gestos. Aquela mão dada, aquele bom dia ao chegar à mesa do café, aquele Deus te abençoe no seu trabalho, como foi seu dia quando seu filho chega em casa, aquele abraço apertado, aquela chamada assim, precisando conversar. Né? É uma demonstração de cuidado, de zelo, que você se importa, que você não está indiferente, que você está presente na vida do outro. Né? Isso precisa ser manifestado em palavras. Né? Em palavras. Tem uma frase de John e Beth no seu livro que diz o seguinte, o amor que dura não é o amor que nos levou ao altar, mas é aquele amor e experimentado todos os dias. Não é pia, né? Não é cena de filme. Nós precisamos entender que a vida é realidade.
É vida difícil, é dia a dia cansativo, né? É problema no trabalho, é dificuldades com os filhos, é uma enfermidade que surge, são os reveses do dia a dia. Mas isso não impede de demonstrarmos que nós estamos ali e que nós amamos, que nós nos importamos, que nós nos preocupamos. É isso que traz brilho, é isso que faz com que o amor não morra. Então não basta apenas a gente sentir o amor. A gente precisa falar do amor. As pessoas não são adivinhas. Ele sabe, mas ele quer ouvir. Ela quer ouvir. Nós precisamos expressar o amor. Tem um exemplo de Sulamita, né, que encantou Salomão. E ela era uma moça do campo, né? A pele dela era mais bronzeada do sol, ela trabalhava com os irmãos na vinha, mas ela se sentia inferior, porque ela era diferente das outras moças. E Salomão, sensível a isso, usando suas habilidades, né, ele a elogiou, justamente naquilo que ela se sentia inferior. E com isso ele levantou a autoestima dela. E ele expressou isso em voz audível. Por que nós não podemos expressar em voz audível aquilo que sentimos? As pessoas precisam ouvir. Os nossos filhos precisam entender que são amados, que são queridos. E que nós estamos ali, mesmo que eles errem. Porque nós também erramos. Nós precisamos expressar o que sentimos. A terceira forma de nós mantermos viva a chama do amor é entender que amor é ciclo. Ciclo da vida. O amor é um ciclo. E às vezes a gente ouve pessoas falando assim, mas o amor acabou. Eu não tenho mais amor. Eu olho essa pessoa, não tenho mais amor. Isso acontece? Claro que isso acontece. Há casais que enfrentam problemas dificílimos, em que o amor já morreu. Mas assim como um ciclo da vida, ele pode renascer. Há muito tempo eu fui num seminário para casais do Lar Cristão, e lá eu vi uma comparação do casamento com um jardim. Eu nunca mais esqueci. Assim como uma flor é o amor. Ele nasce, ele cresce, e ele pode morrer, mas ele também pode ressuscitar. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando o amor morreu, por qualquer problema, mais doloroso que for, é a hora do compromisso que nós assumimos com o nosso cônjuge, diante do nosso Deus, começar a trabalhar. É firmado no compromisso que nós podemos lutar para que este amor renasça. É aguando, é podando, é tirando os erros, é tirando as ervas daninhas, é colocando adubo, é pegando aquela planta, colocando ela no sol, deixando o tempo necessário, tirando para que não queime, cuidando, nos sacrificando para que possamos ver esse amor renascer. Porque amor, meus queridos, não é apenas sentimento. Amor é atitude. E há uma hora em que cada um precisa tomar a atitude de decidir amar, para não deixar que o casamento morra. E o que vai fazer isso acontecer é o compromisso que assumimos diante do nosso Deus. Amor também não é atração física. Atração física a gente pode sentir até fora da relação conjugal e é pecado. Amor é construído. É a atitude que vai sendo construída lá no namoro e continua sendo construída dia após dia no casamento. Amor não é coraçãozinho, não. Amor é uma caminhada no sábado de manhã com seu marido, com a sua esposa, para espairecer a cabeça da semana cansativa que você teve. Amor é quando você está deitada lá do ladinho, no leito da enfermidade do seu cônjuge. Amor é quando você compartilha uma vitória e celebra junto. Amor é quando você consola o choro, o pranto do seu cônjuge. Amor é quando você abraça o seu filho, é quando você luta por um filho perdido, é quando você corre atrás, é quando você não desiste da sua família. Amor é as férias tão esperadas com a sua família. Amor é aquela viagem que você sonhou e fez. Amor é aquele almoço de domingo simples, mas que você arrumou com carinho para ter a família ao redor da mesa. É aquele encontro com os amigos que traz alegria para o casamento. Amor são pequenas atitudes que nós vamos construindo dia a dia com resiliência, paciência e garra. Porque nós não podemos desistir da nossa família.
Porque mesmo que o amor tenha morrido, com o compromisso assumido, ele pode renascer. E a terceira atitude de demonstração que fez com que esse casamento fosse duradouro, está aí na parte C desse versículo 67 de Gênesis 24, que nos diz: foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Consolo. Então nós vimos aqui entrega, amor, consolo. Isaque tinha acabado de sofrer uma perda familiar e ele era apegado à sua mãe, Sara. Ela tinha morrido. Perdeu a mãe, mas a palavra, aqui foi de consolo. Rebeca precisou enfrentar com Isaque aquela perda. E muitos casais entram no casamento e nós não sabemos quais as dificuldades e adversidades que vamos vivenciar no decorrer da nossa vida. E muitos casais enfrentam tragédias, enfermidades seríssimas, perdas, dificuldades, muitas dificuldades. E precisam escolher, trilhar o caminho do consolo, da ajuda, da presença, de caminhar junto na dificuldade. Porque é muito bom quando a gente está celebrando. Mas, nesse mundo, nós temos aflições. Mas nós somos mais que vencedores, nós não podemos esquecer que somos mais que vencedores por Cristo Jesus na hora da doença, na hora do problema. Ali também somos mais que vencedores. Então, aqui Rebeca, ela teve uma atitude sábia, porque ela escolheu a atitude de consolo. Ela estava ao lado de Isaque. E se queremos um casamento bem-sucedido, nós precisamos estar convictos de que precisamos estar ali, ao lado, para caminhar junto também na adversidade, construindo uma cumplicidade no casamento, um companheirismo, uma amizade. Muitas vezes o cônjuge vai precisar buscar fora alguém para se consolar, fora da família, alguém para se abrir, para se confidenciar. Quando deveria ser no seu cônjuge que você encontraria o consolo, o amigo, aquele com quem você pode abrir o seu coração. Nós precisamos reconquistar isso na família. Somos um. Não há maior intimidade do que a que existe entre um casal. E aqui a gente vê que a própria Bíblia nos exorta que melhor é serem dois do que um. Porque se caírem, um levanta o seu companheiro, e ai daquele que estiver só. Então, essas atitudes de entrega, de amor e de consolo ajudaram Isaque e a Rebeca e podem também nos ajudar em nossos relacionamentos conjugais. A gente vê aqui que Isaque, ele era um bom partido. Ele era jovem, como diz aqui, Gênesis 25, verso 20. Isaque, de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, ele era um herdeiro da fortuna de Abraão e de Sara. Está no capítulo 24, verso 36, quando diz a palavra: Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando deu à luz a um filho, e este deu ele tudo quanto tem. Ele era o herdeiro de tudo aquilo que Abraão tinha construído, e nós vemos na palavra o quanto Abraão era rico e poderoso naquele tempo. Isaque, ele tinha comunhão com Deus. O verso 63 de Gênesis 24 nos fala: saíra Isaque a meditar no campo. Ele tinha o seu momento com Deus. Ele era um homem de oração. Ele orou 20 anos por Rebeca, até que ela deu à luz aos gêmeos. Rebeca também era uma escolhida de Deus, também era um excelente partido. Ela era bonita, como diz Gênesis 24, verso 16. Está assim na palavra do Senhor. A moça era muito formosa de aparência, era trabalhadora, o verso 15 nos diz, no finalzinho, trazendo um cântaro ao ombro. Foi assim que o servo a encontrou, trabalhando. Ela também era prestativa. No verso 20, nós vemos aqui: correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou e deu a todos os camelos do servo de Abraão. Ela era amada. No verso 55, nós vemos o irmão e a mãe pedindo para que deixasse ela com eles por mais 10 anos, por mais 10 dias. Ela também era uma mulher
decidida. No verso 57 e 58 de Gênesis 24, nos mostra: chamemos a moça e ouçemo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei, irei. Ela era uma jovem decidida e era também recatada. Ao saber do servo, que era Isaque que vinha ao encontro, ela se cobriu com o véu, que era o costume daquela época. Gente, aqui nós temos um casal que tinha tudo para dar certo. Começaram no centro da vontade de Deus. É o primeiro passo. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Ah, mas eu já comecei errado. Mas você tem a oportunidade de consertar hoje. A palavra do Senhor nos revela o seu propósito. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Eles demonstraram entrega, consolo, amor. Eles buscaram viver isso em oração, em tempo com Deus. Eles cumpriram a vontade do Pai. Eles eram um bom partido. Era todo o genro e nora como a mãe e um pai pediu a Deus. Tinham tudo para dar certo. Deram, mas eles permitiram, no decorrer do casamento, que algumas atitudes negativas influenciarem a vida deles, de forma que viveram reveses terríveis, passando para a descendência. E aí nós vamos trabalhar aqui rapidamente algumas atitudes negativas que aprendemos com Isaque e Rebeca e que nós precisamos entender e buscar uma forma de evitar no nosso relacionamento. O que eu acho mais interessante na palavra do Senhor é que Deus nos mostra personagens bíblicos que viveram a vida como nós. Eles erraram. São pessoas como nós. Mas nós podemos aprender com essa experiência. Uma experiência, quando ela é contada, não é para você insistir e fazer a mesma coisa, é para você aprender com ela e evitar aquele erro. Porque Deus está mostrando para a gente que nós precisamos fugir disso. E aqui eles cometeram alguns erros. Primeiro erro de Isaque e Rebeca: mentira. Mentira. Isaque, ele, para livrar a sua pele, ele mentiu aos filisteus que Rebeca era a sua irmã. Colocou a vida da esposa dele em risco. Agiu mal, porque a mentira, além de pecado, ela abala a confiança no relacionamento. Egoísmo é o segundo erro. Ele pensou em si e usou a própria esposa para se proteger. Ao invés de confiar na palavra do Senhor, se Deus mandou que eles permanecessem ali, Deus iria guardá-los. Mas ele escolheu mentir. Ele foi egoísta, colocou ela como escudo. Né? A mentira deles demonstrou, né, que ele preferiu viver como marido com ela lá dentro do quarto e não assumir publicamente. Quantas vezes muitos de nós vivemos como marido e mulher dentro dos nossos quartos e não demonstramos amor, cuidado, consolo, entrega, nem mesmo na sala perante os nossos filhos? Será que os nossos filhos não estão se espelhando em nós? Como pais, nós temos uma herança em nossas mãos, que são os nossos filhos, que são flechas para serem lançadas ao alvo. Mas nós somos o espelho. E vamos refletir neles aquilo que eles veem em nós. E não nos enganemos, os nossos filhos observam os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Se o cônjuge não é amoroso, cuidadoso, educado com a esposa e vice-versa, será o que nossos filhos vão pensar? Será que eles vão querer mesmo um casamento? Será que eles vão ter medo de vivenciar o que a mãe ou que o pai vivencia? Será que, como esposas, quando o nosso marido chega em casa no final do dia, cansado de um trabalho, da luta pela provisão do lar, nós recebemos com palavras ríspidas e grosseiras? Será que os nossos filhos estão vendo isso e vão pensar o quê? Nós estamos formando cidadãos, mas não deste mundo, do reino de Deus. Nós precisamos entender que é em casa, com o nosso relacionamento conjugal, que nós vamos ensinar os nossos filhos como serem maridos e esposas abençoados, que cumprem o propósito de Deus para eles. Terceiro erro que eles cometeram: medo.
Eles tiveram medo. Mas nós precisamos confiar em Deus e lembrar que o amor lança fora todo medo, né? E aqui, a confiança em Deus fazia toda a diferença, né? Isaac, ele era rico, era bem-sucedido, mas ele começou a fracassar no seu casamento. Porque nós não podemos depositar a nossa segurança em quem somos, no que temos. A nossa segurança, a nossa confiança precisa ser depositada no nosso Deus, Criador do céu e da terra. Ele detém o controle das nossas vidas. Ele tinha uma promessa para estar ali. O Senhor falou, fica aí. O Senhor falou, o Senhor vai cuidar, Ele vai tomar conta de todas as coisas. Quarto erro que eu pude ver aqui, está em Gênesis 27, 5, e eu deduzi uma falta de diálogo. Diz aqui que Rebeca escutava quando Isaac, falava com Esaú. Talvez a comunicação do casal não fosse mais a mesma. Rebeca escutava, como se estivesse escutando atrás da porta, o que Isaac estava falando com Esaú. E muitas vezes, no nosso casamento, nós perdemos o time aí dessa comunicação. E a comunicação é algo vital no casamento. Muitas vezes não há mais diálogo, não há mais conversa, nós não nos entendemos, nós não conversamos, nós não sabemos da vida do outro. Nossos filhos vão e voltam da escola, da rua, com os amigos, e a gente não sabe o que se passa na vida deles. Eles não sabem o que se passa nas nossas vidas. Cônjuges não se entendem. Não há diálogo. E num casamento não tem como não haver diálogo. Nós precisamos estar em comunicação constantemente para nos entendermos. E isso é importante. Um outro erro desse casal, favoritismo com relação aos filhos. A gente está aí em Gênesis 25, 28. Nós vemos que eles tinham preferências. E os filhos, eles se tornaram um problema separando aquele casal. E esse erro é repetido mais tarde, né, por Jacó, que preferiu o filho mais novo, José, aos outros. Os nossos filhos, muitas vezes, repetem aquilo que nós fazemos nos nossos lares. Eles também causaram ódio entre os irmãos, né? Por quê? Porque a preferência dos pais, porque nós vemos aqui que Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Então, havia entre eles ali um ciúme, uma competição, um ódio causado por esse favoritismo, por essa preferência. E na família, primeiro precisa vir os cônjuges, depois os filhos, de igual modo. Nós não podemos inverter as coisas. Os nossos filhos um dia irão partir. São flechas nas nossas mãos. E quem fica é o cônjuge. Você pode pensar, Flávia está doida, então ela está dizendo que ela prefere o Zildo que a Júlia e a Liz. Não é uma questão de preferir. É uma questão de que ele é minha carne. Somos um. Eu não posso viver sem ele não pode viver sem mim. E as minhas filhas eu estou criando para que elas façam diferença neste mundo. Mas como cidadã de Deus, do reino de Deus. E elas só vão aprender a fazer isso se elas olharem para mim e para o pai delas, pela misericórdia e graça de Jesus. Que nós estamos buscando isso. Porque senão, com as minhas próprias mãos, eu vou estar destruindo um futuro de um lar estruturado e harmonioso para as minhas filhas. Nós precisamos buscar, né, não demonstrar, ou pelo menos nem vivenciar, né, preferências entre os nossos filhos, porque nós vamos causar discórdia e separação, não só entre eles, mas também entre os cônjuges. Um outro erro, e o último que eu quero tratar aqui, é a falta de confiança e temor de Deus. O propósito de Deus para essa família já estava estabelecido. Gênesis 25, verso 23, diz assim: respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti. Se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Nós temos aqui um propósito estabelecido para aqueles filhos de Isaac e Rebeca. O mais velho serviria o mais novo, mas ainda assim,
Isaac quis inverter o propósito de Deus, pedindo que Esaú fosse caçar, para que na volta ele abençoasse Esaú. E por sua vez, Rebeca, ela quis tomar a frente de Deus e agir pelas suas próprias mãos, enganar o seu esposo e o seu filho, quando eles poderiam simplesmente ter confiado na promessa de Deus. Tudo isso por causa de uma preferência de um filho em detrimento do outro. Eles estavam distantes de Deus. Eu penso que assim somos nós. Quando nós estamos distantes de Deus, nós esquecemos do propósito e das promessas que Ele tem para nós. Quando nós estamos distantes de Deus, nós permitimos que a mentira entre devagar nas nossas vidas. E ela vai ganhando espaço. Mentiras e de toda sorte. Quando nós estamos distantes de Deus, nós começamos a errar a cada passo. E os nossos filhos vão aprendendo conosco a caminhar num caminho errado. A errar, a mentir e a trapacear. Quando nós estamos distantes de Deus, nós fazemos coisas como Esaú e Jacó fizeram. Esaú passou a desprezar a Deus. E Jacó aprendeu a mentir e trapacear. E viveu muitos anos da sua vida dessa forma. E foi enfrentar esse mesmo erro nas mãos de Labão. Quantos erros, quantos reveses, quando uma família que tinha tudo para dar certo, permitiu que erros entrassem nas suas vidas. E o que eu posso concluir, meus queridos, é que nós, eu e você, vamos sofrer as consequências de nossas imprudências, quando nós não usarmos da sabedoria divina que Deus nos ensina na palavra dele, em nossas escolhas, em nossas decisões diárias, no relacionamento conjugal. As nossas escolhas e as nossas decisões, dia a dia, elas terão consequências que nós enfrentaremos. E talvez nossos filhos, se eles não receberem e não se comprometerem com o Deus da criação. Como está a sua família? Isso é uma pergunta que nós precisamos fazer. Há entrega? Há amor? Há compromisso? Como está a nossa família? Há transparência? Há diálogo? Há uma comunicação viva? Como está o nosso relacionamento com o cônjuge? Os nossos relacionamentos com os nossos filhos? Há disputa entre cônjuges no lar? Há disputa entre os filhos? Há preferências de nossa parte? Temos tratado os nossos filhos com imparcialidade e justiça? Como está a nossa confiança e temor ao nosso Deus? Depois de muito tempo, Jacó voltou à sua terra, se reconciliou com seu irmão, mas Rebeca não pôde ver isso. E Isaac já era muito velho. Nós temos hoje uma oportunidade de voltar a nossa vida para o centro da vontade de Deus. Nós temos hoje uma oportunidade de aprender com Isaac e Rebeca atitudes que devemos buscar com garra no nosso casamento, na nossa família, demonstrando entrega a essa família, demonstrando amor, demonstrando consolo nas dificuldades. Nós temos hoje a oportunidade de identificar nesses erros onde nós estamos falhando e nos reconciliar com o Pai. E lutar e não desistir jamais das nossas famílias, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos. Nós precisamos, irmãos, da ação de Deus sobre nós. Porque num mundo e numa sociedade onde a família está descartável, nós que temos o conhecimento da verdade que liberta, temos também a responsabilidade de vivermos na dependência e no centro da vontade de Deus, para que mais pessoas compreendam quanto é importante o valor da família neste mundo,
Deus nos chamou como família e como igreja para anunciarmos a boa nova de salvação. E eu quero pedir ao pastor que nessa hora estivesse orando por nós, a começar em mim e por cada família aqui hoje representada, que nós possamos assumir, mesmo que não haja amor, o compromisso de colocar a nossa família no caminho do Senhor. Amém? E muito obrigada mais uma vez pelo convite.